Estamos aqui neste momento solene, começando o último Corpo.doc da ocupação Dança para Cacilda. O Corpo.doc é uma proposição da Dani Lima, faz parte da pesquisa que a Dani vem fazendo há 2 anos para a peça que teve agora em cartaz no Rio, Sem Gestos do século XX. A ideia desses encontros, uma vez por mês, a Dani propõe um encontro aqui no Cacilda para discutir a relação entre gesto e alguma coisa, o famoso gesto pontinhos. E hoje o pontinhos é a ideia de gesto brasileiro. Se isso existe, se pode existir, se a gente não deveria estar preocupado com isso. Então, a Dani vai apresentar os seus convidados. Para vocês, queria já deixar agradecimento para a Dani, que foi muito legal todos esses encontros. A gente está gravando tudo, vamos colocar depois na internet. Na verdade, todas as conversas que teve aqui no Cacilda, a gente está contando com uma banda larga boa, que a gente está tentando conseguir botar tudo na internet. Mas vamos hoje fazer sem microfone, por causa do círculo, para não ficar uma coisa muito confusa. Então, eu pediria que quem for depois fazer intervenções, lembrar que a gente está gravando e falar um pouquinho mais animado e colocado, mesmo aos nossos deliciosos conversadores, tá? Para a gente ter um áudio honesto na internet, pelo menos. Dani, obrigada mesmo. Georgia, Marcelo vem para cá. Obrigada, gente. Então, gente, a gente vai apresentar os nossos convidados de hoje. Falar um pouquinho, apresentar o projeto Sem Gestos, hoje é a última edição. Na verdade, apresentar o Corpo.doc Gesto em Questão, que é um desdobramento do projeto Sem Gestos, que marcaram o século XX, um projeto de 2 anos, contemplado pela Petrobras, encerra agora em setembro. Foi um projeto de pesquisa e criação, ao longo desses 2 anos, com uma série de atividades, um grupo de estudos, uma série de entrevistas com profissionais diversos a respeito do gesto dentro de cada prática, psicanálise, filosofia, antropologia, etc. Alguns experimentos cênicos, um espetáculo que estreou em julho, chamado Sem Gestos, do Sérgio Porto, e a publicação do livro até o final desse ano. E esse projeto, apesar desse nome, dizer muito o que veio, Sem Gestos marcaram o século XX, por a resposta, quais são? A gente resolveu dar um passo atrás e se indagar um pouco a respeito do que vem a ser gesto, afinal, esse conceito que está em todas as áreas da comunicação. A gente fala em gesto arquitetônico, gesto cinematográfico, gesto filosófico, gesto político, gesto de amor, gesto cotidiano, enfim. Então, quais são as relações possíveis entre gesto e postura, gesto e atitude, gesto e movimento, gesto e dança, gesto e subjetividade. E milhares de questões apareceram nesse percurso, mais questões do que respostas, na verdade. E é por isso que a gente também aceitou o convite da Anaís de partilhar algumas dessas questões aqui. Então, esse é o último de uma série de encontros, já foi Gesto e Corpo, com a Silvia Soter, que falou a partir de uma abordagem de educação somática. Gesto e Filosofia, com o Charles Feitosa, que falou sobre o Willem Fuchser e o livro Legesta, que tem todo um estudo sobre o gesto, e a Silvia Buarque, que falou sobre o Notas sobre o Gesto, com George Agamben. Luísa, filósofa. Gesto e Psicanálise, que veio Benilton Bezerra. O último encontro foi Gesto e Dança, comigo mesma e Cristiano Duarte. E hoje temos aqui Marcela Bernin, Joana Conceição, e a gente vai discutir um pouco sobre essa ideia. Eles podem se apresentar, eu acho que talvez o Jorge é de Curitiba, é mais desconhecido aqui do público carioca, mas o Marcelo já tem estado muito por essas praças. E eu não sei se a gente começa, porque eu propus a eles uma provocação, que é começar com o vídeo do Antônio Nóbrega, que foi um dos entrevistados da gente, dentro dessa série sobre gesto, e ele colocou essa questão, como dia próprio, sempre, questão do gesto brasileiro de uma forma muito específica dele, que eu achei que era uma boa provocação para a gente começar e cada um falar um pouquinho a partir das suas próprias práticas. Cada um deles trabalha com essa ideia de alguma forma no seu trabalho. O que vocês acham? A gente quer primeiro? Vocês querem se apresentar primeiro? Primeiro. O que vocês acham? Depois de nós.
nesse sentido, talvez a gestualidade seja uma complementação, sem diminuir o peso dessa palavra, até do vocabulário, até do movimento. Por exemplo, eu posso fazer um passo aqui X. Por exemplo, fazer um movimento daqui para esse aqui. Isso é um passo. É um gesto também. Né? Mas se eu acoplar em qualquer coisa aqui, eu posso fazer assim. Eu posso fazer assim. Parece que fica mais claro que eu incorporei uma gestualidade aqui no movimento. Então, nesse sentido, talvez eu identifique uma certa gestualidade mesmo brasileira. Quer dizer, eu diria melhor assim, uma gestualidade que rompe, que a certa altura rompe o que precisa romper, minha imagem, com toda a nossa tradição civilizatória e cultural do Ocidente, ou seja, quer dizer, grego, judaico e cristão. Então, a gente tem uma herança muito forte, hegemônica, no que diz assim ao nosso país oficial, que é de corte de extração europeia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra extração cultural que se move paralela a essa, que permeia essa, né? que abre conversas com essa outra, em determinadas situações, historicamente, né? Mas, do meu ponto de vista, não abriu uma conversa dilatada, né? Nós somos ainda, o nosso rosto ainda é mais ocidental do que eu só posso usar a palavra brasileiro mesmo, ou Américo Latino, né? Ou sul do Equador, dos países do sul. Então, aí sim, aí vem um aporte gestual, um outro tempo, porque o gesto talvez tenha ligação com o tempo de fazer as coisas. Né? Quando eu recebi vocês aqui, eu recebi uma gestualidade muito apressada, porque eu estava recebendo vocês, mas eu estava com a minha cabeça lá em cima. Né? Se eu não tivesse aqui, eu seria muito mais, a minha gestualidade seria mais líquida, mais sinuosa. Então, quer dizer, o tempo determinou essa minha gestualidade. Então, eu acho que essa cultura que vem se elaborando aqui ao longo desses quase 5 séculos é uma cultura cujo tempo psicológico e espiritual é diferente. E como reflexo disso, toda a simbólica disso, todo o universo simbólico, dentro do qual a arte é um dos reflexos, obedece justamente a essa impregnação desse tempo mais lento, mais livre. E isso eu vejo facilmente na música e no corpo de quem dança. A música europeia é uma música em que o tempo tônico ainda tem uma presença muito forte. Desde mesmo, se você pegar tirando talvez o canto gregoriano, como ele disse, uma prosódia mais livre, mas depois que ele começa a ser absolvido pela igreja, já muito velho, ele vai até o tempo forte, está sempre no chão, marcando essa música. A própria síncope usada pelo barroco, ela não é uma síncope estrutural. Quando eu digo uma síncope estrutural, eu digo que no Brasil a síncope faz parte ela é tão presente porque ela está presente dentro da nossa rítmica. Se eu canto, por exemplo, o meu não obedecia tempo forte. Então, essa rítmica, eu citei um vídeo, eu posso citar outro. Eu posso citar um freio.
Então parece que vê esse tempo em que se revelou como sempre forte, dá uma dimensão para nós que eu acho que é o que nos particulariza, que é o que eu posso dizer que é o, não diria nem verdadeiro, mas enfim, é o mundo novo, é um tempo novo. Na verdade, é uma entrevista longa de uma vez, depois ele fala sobre a CBR5, que o desobediência no corpo do bailarino também, ele fala da ginga do malandro, uma correspondência do que é a síncope na música, essa ideia de tempo que desobedece no corpo, né? Aí vai falar que isso é a ginga, enfim, é que não dá para a gente, eu acho que ele sintetizava um pouco a ideia que ele apresenta. Eu achei que isso era uma questão assim, para a gente, né, discutir, isso é super polêmico, sobre brasilidade, não brasilidade, isso é um gesto brasileiro, o que seria, isso é importante, não é, hoje em dia, por quê? Então, passo a bola para vocês, queridos. Quem quer começar? Eu? Então, gente, boa noite. Eu sempre fui muito interessado por esse projeto da Dani, desde o título, assim, Sem Gesto Marcado Século. Sempre me despertou muita curiosidade e a importância de pensar realmente um século através de gestos. Porque, na verdade, o gesto é mais ou menos o que antecede os grandes movimentos, ou que decorre dos. O gesto é aquela coisa também que pode passar despercebido dentro de um processo inteiro que está se desencadeando, seja social, cultural, político, mas que quase não... Mais alto? Não, porque tem uns de fundo, só para tirar esses de fundo. Mas ela vai no computador ainda. Abaixar o volume. É só abaixar o volume das caixas, porque senão não fica esses... Abaixa o volume das caixas. Depois a gente está gravando, fica no fundo assim. Então, me fez pensar também nessa ideia de quantos gestos, de alguma maneira, passam despercebidos e que são tão importantes para um processo, seja de identidade, seja um processo político, enfim. Eu não estou muito assim preparado para falar de gesto brasileiro. Hoje de manhã a Jorge falava, eu quero saber o que é gesto e o que é brasileiro. Eu falei, nossa senhora, é verdade, a gente fica se perguntando, né? Para mim, na minha experiência, tem uma coisa assim de gesto brasileiro, assim, quando você vai morar fora do Brasil, eu morei muito tempo, moro de alguma maneira, você começa a se dar mais conta do que você faz que é diferente. E aí você começa e falando assim, bem da minha experiência pessoal, nem entrando ainda no meu trabalho. Vou tentar organizar algumas ideias aqui, não sei se vou chegar a abraçar tudo. Mas eu me lembro que era muito forte no início de morar fora, de que tipo de gesto você faz que te coloca num outro lugar. E isso, tanto tem gestos que te botam num lugar mais próximo deles, como gestos que te entregam num sentido negativo, né? Eu, além de ser brasileiro, sou nordestino. Então, vocês imaginam o que é. Quando eu mudei do Nordeste para São Paulo e para o Rio, em 79, que eu fui fazer uma peça infantil em São Paulo, eu tinha que chegar meia hora antes para aprender a falar cor, amor, flor. E eu também, eu cresci aqui no Rio até os 9 anos. Então, eu me lembro já de pequeno, eu ia para a escola, falava casas, televisão, telefone, e falava em casa, televisão, telefone, casas, que é como o meu sotaque, porque eu sentia que não dava para trair meus pais nesse sentido, né? Mas na escola também era uma coisa que eu não podia falar telefone, porque era feio, né? Telefone. Hoje em dia eu tiro sarro, a gente inclusive aqui no Meu Casas resolveu abrir o Meu Casas com serviço institucional, com a Laiane falando em cada lugar que a gente faz,
o sotaque do lugar. Então aqui a gente está falando Petrobras, apresenta 1000 casas. O Jalaine errou casas. Ele tem que fazer o casas. Então assim, eu estou falando isso porque eu acho que gesto e oralidade são coisas que de alguma maneira se comunicam ali. Eu não sei, Dani, eu fiquei pensando muito assim, com essa história de fazer um trabalho fora do Brasil, eu sinto que falar de gesto brasileiro, para mim, agora relacionando mais ao trabalho, sempre foi uma colocação daquilo que você de alguma maneira é. Eu fiz muitos trabalhos que de alguma maneira se relacionavam com o Brasil, que usavam de alguma maneira, eu sempre usei um pouco a minha cultura para falar das coisas, a minha maneira, e sempre me chamou a atenção essa ideia do estranhamento que causa certas coisas. Em 89, acho que uma das primeiras peças que eu fiz no Rio Amsterdã de grupo, eu fazia esse movimento, esse jeito. E eu me lembro de sair do foyer do teatro, tá todo mundo, os holandeses todos assim, sem sair nenhum som. Nenhum som, e eles nervosos e me chamaram e pediu para me ensinar. E eu juntava os dedinhos, batia assim, fazia assim, gente assim, eu não consigo. Então assim, é uma coisa que foi uma das primeiras, assim, falando em gesto, uma das primeiras coisas que me lembrou foi que coisa estranha. Tem gente que faz uma coisa que é muito simples, que qualquer um de vocês faz. Tu não sabe fazer? Aqui no Brasil tem gringo também, né? É que nem o Curitiba, ele tá no Brasil. Vamos falar sobre isso. Já No Nordeste, a gente fala assim, eita, já vai levar uma surra. Então já é uma coisa que faz totalmente parte. Um outro gesto que eu considero como gesto brasileiro e que é uma dificuldade é esse. Porque eu dava aula, às vezes, para o 4º ano da Escola de Dança Moderna, as pessoas todas com as pernas aqui, e eu botava as pessoas a colocar, ai, e tudo na ponta do pé, tudo, falando o que é, gente. Não consigo essa posição, não consigo. Gente, o povo todo que se torce tanto, bota a perna aqui, não consegue ficar nessa posição. Que é uma coisa também nordestina, né? A gente faz tudo mineiro, do mato, né? A gente faz tudo aqui, é uma posição realmente tranquila pra gente, assim, de fazer as coisas, né? De lavar roupa, tudo nessa posição. Por isso que a gente tem esses banquinhos, que é muito desconfortável para algumas pessoas, que pra gente já estão em posição. Os discos já estão colocadinhos, a gente já está aqui, ó. Não tem problema, tem gente que não. Eu vejo muita gente durante o meu caso tentando achar uma posição para os discos nos banquinhos, porque não dá. E aí fiquei pensando também em gesto como reconhecimento de um grupo. Por exemplo, lá no Núcleo do Liceu eu tenho o Bomber Crew, que é um grupo de hip hop, todo um movimento de hip hop, e é impressionante a quantidade de gestos que eles fazem, que eu acho quase exagerado, eu faço um clichê deles, assim, porque... E ali eles conversam tudo que tem que conversar. É quase que eu fico sempre me perguntando até que ponto é para se comunicar ou até que ponto é um tipo de style blasé. Porque tem, né, assim, uma coisa assim meio de pertencimento, de ser no lugar, então tem sempre a mão no pau, que eu considero um dos gestos mais brasileiros. Entende? Que é uma coisa, que é uma das coisas que a gente faz lá fora, que o povo olha pra gente e faz. A gente tá sempre com a mão no pau, dando uma pegada na mão no pau, a coisa piorou, você conta a mão no pau, e agora, né? Uma aduana assim pra pegar um papel de ficar no país, as pessoas aí não. Que é um gesto que eu gosto bem, não sei se porque sou homem, porque realmente dá um conforto. Porque, sabe, dá aquele conforto.
foda-se aquela segurança, quem você é. Tem uma coisa assim. E fiquei pensando até hoje com alguns do núcleo, assim, fazendo um ditado assim. Gente, olha os gestos aí, porque é muito gesto sexual, que são os melhores, né? Assim, isso aqui, gente, eu acho incrível. Eu acho demais. Sabe, vocês... O poder de síntese, né? Hã? Isso aqui, gente, mas assim, comeu e já disse pra todo mundo, né, que comeu. É uma coisa assim, né? Vocês usam isso na França? Eu queria saber, vocês usam isso na França? Não. Pra sexo? Não? Não, eu não entendo o que quer dizer. Quer dizer sexo. Ó, eu e ele, ó. A gente faz assim. Como é? Assim. Assim quer dizer transou? Ai, que mico. É quase um beijinho de espanhol. Ela tem um beijinho de espanhol. Essa daí Não, porque, por exemplo, Isabel, um dos gestos da diferença entre o brasileiro e o holandês, por exemplo, é que no Brasil isso é doido, o holandês. Agora, é louco porque o holandês fica doido assim. O brasileiro fica doido assim. O holandês é só um tremozinho no meio da cabeça. Essa tipo é só um tremozinho. A gente já faz o barroco, já bota não sei o que. Hã? O holandês também tem esse. Ou então é no sul, não sei. Não, tem também. Mas esse aqui é doido varrido. Tipo, não tem nada. Tipo assim, já foi. E todos esses gestos sexuais que eu acho muito engraçado. Por exemplo, fiquei me lembrando do pessoal do núcleo também, aquela coisa de pegar na mão e passar o dedo. Que eu acho nojento, mas que é totalmente um gesto que comunica. Hã? Assim. Jogador de ônibus. Alguém que não fez escola no Brasil, ele não passou por esse momento. Ah, você não passou por esse tipo de bullying. Esse Clássico. tipo de bullying. E vou te comer lá fora. Só uma forma de cortejo. E a linguinha também, a linguinha. Nossa, a linguinha é... Você passa pra... É, isso do dedo é trocador de ônibus, né? Trocador de ônibus. Pelo A menos linguinha é tipo Como é? cobra. o dedo, que você dá o dinheiro, o cara pegava pra dar o... Aí Aí pegava a mão e fazia, tipo... É o mais nojento. É. Agora, tem um gesto que é a coisa mais horrorosa que eu acho no mundo. Eu achei que eu nunca ia ter que fazer esse gesto. E no meu último espetáculo, eu tenho que fazer esse gesto. Ainda é uma briga para fazer. É o gesto mais feio que você me parar de fazer aqui para vocês. Esse. Eu acho o gesto mais feio que existe na humanidade. Não é só brasileiro. É muito universal. Tem, por exemplo, os holandeses não assim. Como? Dão com o outro lado. Com o outro lado. Dão com o outro lado da mão. A gente dá aqui. Eu acho esse gesto feio, tão agressivo. E aí, por exemplo, quando trouxe para o Matadouro, porque é um trabalho que a gente, né, tem alguns gestos que saem dessa história da corrida, a Regina mesmo falou, nossa, tá dando dedo pro público. E aí foi a primeira vez que eu me confrontei realmente com como é que a gente bota uma coisa no espetáculo que possa funcionar para dizer alguma coisa, mas que não seja diretamente relacionado a você. Porque o espetáculo inteiro acontece meio para fora. Assim, tudo que a gente faz fica claro de que é para fora, para ser visto. E esse gesto era, né, tanto que, né, várias vezes eu levei o gesto de fora. Na Holanda é um lugar que a gente estava fazendo, eu passava, porque aí eu passo, fico circulando com esse gesto, até esse gesto começar a doer meu braço e cair, é exatamente o interesse que eu tenho, exatamente para começar a tensionar meu braço, para começar a perder o gesto, né, perder o vigor que tem. E um cara, toda vez que eu passava por ele, ele fazia. De volta, todas as vezes eu segurava no negócio que eu tenho que segurar, e ele toda vez fazia. Né? E aí um outro cara em Liège, na Bélgica,
um senhor, assim, super senhor, ela desceu e do meio o pau fez. Ele não conseguiu fazer isso, mas ele fez bem olhando pra minha cara, assim. Eu falei, nossa, como um gesto pode levar um outro, e como é que a colocação de um gesto dentro do espetáculo pode... Essa de um gesto, né? Um gesto que é tão já conhecido e tudo mais, ali naquele contexto. Nossa, ele fica enorme também. Eu fico assim, sabe, com o dedo doído, assim, tipo, porra, tô fazendo isso, sabe, uma coisa que realmente me... Mas que eu senti que durante o processo, o que precisava vir era aquilo, justamente aquele gesto que eu achava feio e precisava. Então eu falei, é um processo também de deixar fazer parte, o que for. Marcela, sabe o que eu ia te perguntar? Não estou pensando. Você falou bastante do gesto, esse gesto, né? Gestos de mão, gestos, bem claramente gestos. Mas se a gente pensar gesto também como postura, atitude, como dança, como uma forma de se mover ou simplesmente de estar em cena, uma presença, uma forma de se colocar. Você vê aí também essa questão da alguma coisa que a gente possa pensar como brasileira, sabe, pensando para além do gesto em si, ou fazer Sei, mais a postura, a atitude corporal, o posicionamento. a forma de fazer, o jeito de mover, ou o jeito de dançar, ou, né, a dança e o jeito de, que estão colados na verdade, ou o movimento e o jeito de, ou a atitude, né? A ideia de pensar esse mix entre movimento, atitude, postura. Eu não sei se eu consigo te responder, mas me passa pela cabeça assim, o fato de quando você mora fora, fica mais evidente ainda a ideia de você ser uma outra coisa. Me lembro que uma vez me disseram, né, onde eu fazia aula e tal, que estava eu e uma outra brasileira que já reconhece a gente como brasileiro pela maneira que a gente tira a roupa no vestuário. Todo mundo tirando a roupa e a maneira que a gente tirava dizia, vocês são brasileiros. Eu dizia, mas por quê? Não sei se vocês tiram assim, como se já fosse tirando, entende? A gente chega e tira para trocar, para botar a roupa, vocês tiram assim, entende? Eu me lembro de chegar de manhã para fazer uma aula, tirar a roupa assim, porque não tem nada especial, mas eu fico com medo, por exemplo, de entrar numa ideia de quase de clichê com relação ao que é brasileiro. Agora, fico me perguntando muito, Dani, sobre gestos que já estão ligados a uma convenção, um código performático, de performance. Por exemplo, como que a gente estava falando hoje de manhã, a ideia de como ainda existe uma coisa, vou me concentrar para entrar em cena? Sabe, de a coxia, entrar em cena? Que é uma coisa que eu tenho tentado assim, pensar que não existe muito, porque é quase um controle para entrar num âmbito, digamos, performático. Não sei, a gente fico querendo pensar também pelo lado nordestino, porque aqui no Brasil, né, tem essa coisa também de dentro do Brasil a gente é diferente, né? A gente é diferente do sul do país, tem uma diferença, a gente é talvez mais lento, ou a gente faz uma coisa mais. Não sei, alguém de lá, Jana, tu que é tão assim, que tem estudado essas coisas também, algum gesto, alguma maneira assim, de postura, de atitude que seja brasileira, que seja nordestina? Algum lugar, né? É porque a gente fala muito de gesto cultural, né? A gente está falando, né? Gesto cultural, então como é que, sei lá, a gente pensa alguma coisa, ou na atitude mesmo, né? Ou na forma de, se a gente pensar gesto, pensando não só o gesto como a ação em si, mas como uma maneira de, por exemplo, fazer, né? Se a gente pode pensar sobre isso, né? Talvez mais sobre isso. Mas tipo, tem uma coisa que talvez eu não pensava que o contrário acontece. Você entra num ônibus e tem um gringo, você pode não saber de onde é que o cara veio. Você sabe que é um gringo. E ele pode não ser loiro, nórdico, ele pode estar cabelinho preto, moreninho, você reconhece que é gringo.
Por tem quê, né? alguma coisa aí que você reconhece bem em Você você. sabe, né? Talvez seja essa coisa que os holandeses reconheciam em você. Talvez seja impalpável, talvez ou a gente não saiba nomear exatamente, mas tem alguma coisa aí que é de outra ordem. Deixar essa questão aí para a gente voltar a ela outras vezes aí. Para a gente também pensar nessas outras dimensões assim, e até ligar com a ideia de dança, por exemplo, movimento. Pensar, até refletir. Eu queria falar uma coisa assim, um pouco só para complementar, que eu acho que mais que um gesto, o Marcelo falou, eu fiquei pensando, talvez eu não consiga explicar, mas eu consigo ver cada vez mais. Pelo menos assim, sei lá, de onde eu sou, falando uma coisa mais de Nordeste, que não dá para generalizar, que é um jeito de, sabe, é um jeito de mexer, é um jeito que está na fala, é um jeito que está aqui, que para mim, não sei, tem uma coisa circular, tem uma coisa que eu não sei muito bem explicar, mas eu consigo cada vez mais enxergar como desenho. O desenho daquele corpo que se resolve para fazer uma coisa. Tenho pensado muito nisso. Assim. Porque o Nóbrega fala de uma fluidez, né? Não sei se ele usa esse termo, ele fala de... Líquido, né? Liquidez. Ele fala também, ele fala que ele junta essa ideia de atitude, atitude não física, atitude, desobediência com atitude física, né? Que essa um pouco, que medida a gente pode falar a questão do gesto assim, juntar a ideia de atitude, uma atitude que você tem em relação a alguma coisa, e uma atitude física, ou não. Aí, por exemplo, pensando no Nóbrega, me dá uma, só para provocar, me dá um pouco uma coisa assim, tipo, parece que nordestino sempre tem que estar com chapéu de cangaceiro, tem sempre que estar fazendo alguma coisa um pouco diferente. E que os brasileiros do centro do país são pessoas neutras. Né? Pessoas, por exemplo, o sotaque da Rede Globo, lá em Teresina, as pessoas na televisão falam todas assim também. Porque tem um bom gosto. É uma coisa, não dá pra falar na televisão assim. Apesar de vez em quando ele solta. Então tem tudo uma finesse, porque assim, o Rio e São Paulo é finesse. Parece que nós sempre estamos com um babado, uma fita, um espelho. Porque temos uma tradição cultural muito rica. Então eu fico com um pouco de medo do Nóbrega com as fitas dele. Eu tenho medo, me arrepio. Entendeu? Porque. Não, então, mas ninguém tira o mérito do Antônio, claro, Não. extraordinário, blá blá blá. Mas eu morro de medo da palavra brasileira. Todo mundo que já me ouviu falar, sabe? Eu tenho uma cruzada contra a ideia de Brasil, de pontinhos brasileiros, pontinhos do Brasil, brasilidade. Tenho pânico porque acho assim, que a gente não ajuda a gente em nada, a gente está indo, sabe? A gente fica tentando encontrar um jeito de remendar um negócio que é bom que não esteja emendado mesmo, é bom que seja diferente. Então, meu único medo é só porque tem esses dois lados. É claro que é interessante a gente pensar numa ideia de brasilidade quando é para fortalecer algumas coisas que são da cultura brasileira, que podem ser interessantes, mas em geral opera nesse lugar muito esquisito que o Gonçalo está falando, que assim, não é brasileiro o suficiente se não é muito gestual, não é brasileiro o suficiente. Essa piada que eu faço com o povo de Curitiba, não sei o quê, é uma piada baseada nisso, quer dizer, dessa ideia de que, imagina, Curitiba, você olha, parece meio Brasil essas pessoas, olha aí. Porque fica nessa brasilidade clichê em que tem que ter um sotaque, um gesto brasileiro que o Nóbrega trabalha e que muita gente trabalha, é um gesto associado às modas de movimento populares estabelecidos. Daí o medo que eu tenho, por exemplo, da ideia de gesto folclórico, de catalogação de movimento de dança popular, porque você museifica uma coisa que não pode, não deveria estar sendo museificada, quer dizer, você determina uma maneira específica de fazer o cavalo marinho. Né? O Nóbrega, por exemplo, ele tem um jeito que só pode fazer o cavalo marinho daquele jeito, senão não é cavalo marinho. Isso é contra a natureza do gesto popular, entendeu? Olha só, Inês, eu não quero abrir essas coisas. Não. É boa pra caralho. Mas eu queria só colocar isso porque, claro, mas é porque eu queria justamente ouvir da Georgia esse lugar, porque o lugar do Marcelo, do gesto brasileiro nordestino, é o da Gabriela, na novela. Já entendemos. Qualquer um que vê a novela da Globo sabe que é o Nordeste, na verdade. A gente está sonhando em fazer lá em Teresina uma novela chamada Avenida Frei Serafim. Que é toda falada em carioca. Então. Todos fazendo os personagens cariocas. Eu posso lá fazer uma participação. Mas entendeu? Eu quero colocar isso, quer dizer, como ter outra perspectiva de gesto, sabe? Que não é essa
falo. Mas sabe? aqui a discussão é essa, Então. né? Em que medida a gente pode falar, e deve falar, ou tem por onde falar de Do gesto Brasil. brasileiro. Eu acho que Essa talvez é a a questão questão, seja essa é a singular questão também. aqui. Falar de brasileiro, de falar de brasileiros e de muitos brasileiros, né? Mas aí, gente, a gente está, certamente, mas aí a gente está falando, a gente poderia falar isso, a gente está pegando uma generalização, sim, nesse caso, e discutindo ela. Né? A gente poderia falar, em que medida a gente fala de um gesto alemão? Pois é, isso que eu... A gente poderia falar, mas aqui a gente está falando do gesto brasileiro. Existe o quê? Né? A gente fala da antropofagia, vem hoje de novo falar para a gente, sim, de uma outra possibilidade, né? A gente vai ver o discurso antropofágico, mas eu não quero abrir, não. Eu fico gostando de falar, mas eu acho que a gente, vamos viajar, acho que ela tem uma outra perspectiva sobre isso e a gente abre. Então, já que vocês estão falando tanto de Curitiba, eu vou mostrar uma coisa que provavelmente vocês acham um pouco exótica, que é um funk feito por uma curitibana. Ai, não tá ali, olha, tá no outro. Ah, é verdade. Não, mas o som vai ser. Ah, mas é só o A áudio. imagem. Ah, A imagem. é só o áudio. Ah, é só. Só não sei se. Você quer na canequinha ou você toma na caixinha? O buraco é mais embaixo, mas não é só isso não. Quando a porta é arrombada, difícil deixar ela fechada. Funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão. Você quer na canequinha ou você toma na caixinha? Toda placa de memória, toda peça de história, todo funk é da história. Funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão. Você quer na canequinha ou você toma na caixinha? Todo mundo tem papai, todo mundo tem mamãe, todo mundo tem Deus no coração. Funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão. Você quer na canequinha ou você toma na caixinha? Toda coisa infatível, toda carne é devorável, toda roupa é dispensável. Funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão, funk de salmão. Você quer na canequinha ou você toma na O caixinha? buraco é mais embaixo, mas não é só isso não. Quando a porta é arrombada, ah, meu irmão, se liga comigo no funk do salmão. Funk do salmão, funk do salmão, funk do salmão, funk do salmão. Então, só queria ilustrar. E assim, esse funk eu compus a letra e fiz com um amigo meu que é músico, para uma performance minha chamada Salmonella, que eu tentava até, tipo, em cena, rever essas minhas preocupações com o Brasil, com pertencimento, com não pertencimento, e com esse lugar também de ser estranho como brasileiro, como a Anaís colocou, como todo mundo fala quando fala do curitibano, ah, você, né, nem é brasileiro. E aí eu fiquei pensando em dizer assim, da onde vem essa minha preocupação, a minha mais tenra lembrança, vamos dizer assim, de me preocupar com a questão do brasileiro, de brasilidade. Eu me lembro que foi lá pelo 3º ano da faculdade, quando eu estava numa aula de direção, o professor, ele falou assim, ah, então hoje vocês vão dirigir uma improvisação, né, então façam aí. E aí o que veio na minha cabeça foi, eu tinha um livrinho, eu não sei porque que eu tinha aquele livrinho na minha bolsa, era um livrinho Porque Me Ufano de Meu País. É um livrinho idiota, assim, que eu tinha pego por, sei lá, curiosidade. E aí eu comecei a ler aquilo e fui tentando pensar sempre o que estava por trás daquilo ali, enfim. Aí nesse dia do ensaio, nesse dia, acho que era, sei lá, era 2003 isso, veio a Iracema, do José de Alencar. Eu falei Iracema, daí a gente começou a improvisação de Iracema,
E aquilo ficou pra mim, meu Deus, Iracema, virgem dos lábios de mel. Mas como assim uma índia virgem, né? Essa ideia de virgindade. Aí eu comecei esse fantasma aí da Iracema começou a me perseguir, assim. E no 4º ano, é até legal estar falando isso hoje, vou fazer um pequeno parênteses, porque aqui estão as pessoas que estavam do meu lado pensando essas coisas, que é o Henrique, a Léo, e a gente tem uma companhia Silenciosa, começou lá na faculdade, todo o contexto é lá no comecinho dos nossos trabalhos, nossas preocupações. Eu e a Léo, a gente estava na mesma turma de faculdade de direção de teatro. E aí eu fiquei com essa coisa da Iracema meio que um ano na minha cabeça. No ano seguinte a gente tinha que dirigir uma peça de formatura. Aí eu falei, Léo, vamos fazer Iracema juntas. Aí a Léo falou, Jorge, você tá louca? Mas sei lá, né? Aí eu peguei o livro da Iracema e falei, Léo, tenta tirar um texto disso aqui, vamos conversar, vamos ver o que sai. E aí começou, a Léo fez a dramaturgia da Iracema e a gente dirigiu juntas a peça, eu compus os figurinos também. E a minha ideia sempre foi pensar o que está nessa origem, né? O que é essa origem do brasileiro? Aí eu fui tentar fazer uma retrospectiva, assim. Aí comecei a analisar, e daí tem os movimentos, aí o indianismo, essa coisa de o que é o nosso passado, né? O que nos forma, enfim. Fiquei pensando isso. Aí, deixa eu só mostrar umas imagens também para não ficar tão... Eu queria mostrar umas fotinhos tanto de Iracema, algumas coisas um pouco mais atuais. Só um pouquinho. Então é que sabe disso. Lá, né, nos idos de 2003, 2004, a ideia que a Léo propôs de adaptação do texto foi simetrizar várias Iracemas. Tipo, tirar a Iracema lá do contexto indianista do José de Alencar, colocar ela meio colada como era. Aí virou outra Iracema com uma personalidade meio capitalista, meio atual, meio patricinha. Vira uma outra Iracema que seria, sei lá, uma guerreira ufanista que louva a sua nação, meio atual. Aí a Iracema avulsa, que era uma Iracema que não era de nenhum lugar desse aí. Era uma Iracema avulsa. E aí a gente começou a trabalhar dentro dessa ideia. Foi aí que essa minha preocupação de tentar criar uma ideia de questionar essa origem também. É um pouco, talvez, controverso, mas eu acho que eu vou mostrar as imagens antes, e aí a gente... Essa era a Iracema do José de Alencar, nossa. Essa era a Indiana, guerreira. A Iracema e seu amor. A Iracema do José de Alencar, eu escolhi fazer ela tipo meio Barbie na caixa, sabe?
nossa obsessão de buscar origem, de tentar encontrar a essência da coisa por ela mesma, assim, da onde surgiu. Como se depois a coisa tivesse se elameado, se conspurcado, ou se no meio do caminho tivesse ocorrido alguns erros e a gente tentasse tirar esses erros ou esses enganos e tentar chegar na pura essência da coisa. Essa é a visão do Nóbrega, por exemplo. É. Essa é a visão dele. E aí eu fico pensando, Pura essencial. qual é a utilidade disso pra gente? Aí eu concordo completamente com a Anaís, assim. Não existe, na minha perspectiva, não existe o porquê você chegar nisso, porque não te leva para lugar nenhum. Ao contrário, isso ao meu ver, te mobiliza como proposta de criação, de movimento. Como é que você vai partir disso para alguma outra coisa? Não dá, isso acaba te deixando, de certa forma, engessado. E eu me incomodava muito com coisas do tipo, lá em Curitiba, sei lá, essa coisa de vir uma pessoa de fora e querer que a gente fizesse bunda meu boi. Aí não sei quem queria que a gente dançasse a dança de Jacarecoiô. Aí eu olhava aquilo tudo e falava assim, mas eu não consigo, eu não gosto, eu não entendo, eu não sou isso. Mas ao mesmo tempo, eu ficava irritadíssima quando alguém dizia, ah não, mas vocês não são Brasil, vocês não sei o quê. As nossas mazelas e misérias são muito parecidas. Tipo, são diferentes no sentido de que cada região do país tem suas mazelas, mas a gente também tem as nossas. E talvez tudo isso junto seja um pouco e muito separado, que é assim, o Nordeste, o Sul, isso também seja, de certa forma, uma estratégia de deixar a gente, cada um no seu quadrado. Né? E aí, enfim, eu gosto de tentar pensar, então, a partir daí eu comecei a problematizar essa questão de origem, de brasilidade, nesse sentido. De tentar pensar não como uma essência primeira de uma coisa antes dela ser tipo uma pérola que acaba de brotar, não. Mas da onde provém essa ideia de essência? Qual é a proveniência ou qual é a história dos acontecimentos que vão fazendo a gente chegar naquela ideia que está sendo ali colocada e posta como brasileira. Aí no caso, por exemplo, de Iracema, foi indianismo e o que esse indianismo, como ele ainda está presente hoje em dia, como essa ideia pura da essência ainda vem até aqui e o que isso no corpo, o que isso acarreta corporalmente, que tipo de coisas a gente fica obsessivo em repetir e que coisas a gente fica obsessivo em rejeitar. Então, é como se a gente criasse uma fantasmagoria dessa origem, dessa essência, ou dessa essência, que no fundo é um acúmulo, né? Para mim, é uma repetição. Então, eu gosto de pensar essa origem não como um surgimento de alguma coisa que brota das mãos de, sei lá, de um criador, ou porque simplesmente a gente nasceu todos juntos aqui. Mas eu gosto de pensar nisso ou como embate, tipo, coisas que estão acontecendo, e nesses interstícios, coisas vão surgindo, e essas coisas vão sempre se conflituando com outras, e esses meios de caminho, essas arestas, são que vão determinando o que a gente é. Então, é óbvio que eu acho que a gente se diferencia lá no exterior para alguém que está olhando para a gente, para o nosso corpo, porque o corpo está carregando esses erros também, os acertos, ou todas as coisas que a gente sofre, ou todas as coisas que a gente goza, todas as coisas que a gente é privado, ou todas as coisas que a gente experimenta, elas têm uma política disso, né? A gente, por mais que a gente esteja no sul, por mais que a gente esteja no nordeste, tem coisas que estão organizadas de uma forma que
que o nosso corpo vai sofrendo esses efeitos. E aí eu acho que sim, existe, dá para se falar em uma certa identidade, mas isso não é útil para a gente se a gente também não dissecar essa ideia de identidade e não saber, não embaralhar isso de outro jeito, entendeu? Você está falando de identidade pessoal e identidade nacional, no caso. Identidade de origem, de brasileiro. E aí, enfim, deixa eu só mostrar umas outras imagens. Essa outra peça aqui era mecânica, que a ideia era um pouco trabalhar uma sobreposição também entre os anos 80 no Brasil, essa explosão consumista e de como quando a gente era criança não tinha 500 mil marcas de shampoo, de azeite, de sabonete, de repente a gente vai sendo invadido por tudo isso e uma simetrização disso e o surgimento da publicidade lá nos anos 50, então a gente criou uma peça a partir dessa ideia. Também chama Mecânica do Tropical ao Radical. E foi em 2006. Aí eu tava com mecânica, eu senti vontade, eu já estava me formando, tinha me formado como diretora. E eu senti um pouco vontade de me colocar em cena, me colocar, pensar a partir do meu corpo, como é que essas questões se processavam, mas não estando mais de fora, agora estando dentro. E foi nessa ocasião que eu criei aquele funk que eu mostrei para vocês, Funk de São Mão, que era essa performance, ela é curta, tem uns 15 minutos. Aquilo é minha letra, é o meu texto, né? Então eu entro, corto um sashimi e distribuo para as pessoas meio que num ritual antropofágico, assim. E esse foi, eu apresentei lá em Salvador, sei lá, no Âncora do Marujo. Praticamente um gesto brasileiro. O Âncora do Marujo é um gesto brasileiro. É um gesto brasileiro. O Âncora do Marujo consegue ser um gesto arquitetônico, um gesto sensual, um gesto tudo. O Âncora do Marujo é um lugar fundamental na vida de todas as pessoas. Anca do Marujo. Pode ser Anca do Marujo. Qualquer pessoa que vá a Salvador, por favor, não deixe de visitar a Âncora do Marujo. E essa ideia da carne mesmo, do corpo e daquilo sendo repartido e distribuído. Enfim, e aí chega um Tecnomaravilha, que é o meu último trabalho. E, na verdade, assim, claro que estou pulando um monte de coisas, tem burlescas no meio do caminho, mas enfim. Quando a gente começou, quando eu também comecei a estudar o teatro de revista, aí a gente chegou no burlesco na companhia. Chegamos assim, vamos estudar burlesco, pesquisar que há essa possibilidade. Disso tudo, a gente discutia muito a questão do gênero burlesco, o que é isso, existe, também é a mesma coisa. Existe uma identidade do que seja chamado burlesco ou não, enfim. A gente respondeu isso com um espetáculo chamado Burlescos, ele é de 2009. E eu continuei essa pesquisa levando essa problematização toda para o mestrado, estou escrevendo sobre isso agora. E agora, também, por tudo isso, por todo esse trabalho, cheguei na ideia de burla, que seria o quê? Aí eu fiquei pensando, o que é burlar? Bem rapidinho agora, ao invés de eu negar toda essa
mazela ou toda essa felicidade, ou seja o que, toda essa política, eu pegar o que eu quero, dissecar, usar isso de uma outra forma, como se eu tivesse, ao invés de ir negando, tentando ultrapassar a coisa usando ela mesma. Por exemplo, quando eu penso, quando você vai lá no dicionário e vê burlar, sempre tem um sentido assim: negar, fraudar, iludir, enganar. Como se tivesse assim uma coisa oficial que estivesse atrapalhando que algo ilícito aconteça. Só que isso parte de uma ideia de dicotomia ainda, porque existe o lícito, o permitido e o ilícito. Se eu, artista, for ficar dentro dessa polarização entre o permitido e o não permitido, eu ainda vou estar dentro da mesma política. Então, não estou burlando nada. Então, a burla, para mim, é utilizar todo esse repertório, sem dicotomizar, só que reverter o sentido disso, usando aí esses interstícios desses desencontros até, entender essas camadas, fazer essa reversão desses efeitos, criar uma outra coisa em cima da situação dada. Claro, isso pode se dar de N maneiras, isso não leva para mim a um gênero, a um conceito específico, a um formato específico, mas é mais como se fosse uma estratégia. E aí eu acho que isso tem um paralelo com a antropofagia também, de deglutir e fazer virar uma outra coisa assim. Então, só vou mostrar essas últimas imagens. Essa é a Tecnomaravilha, que eu parto da Elke Maravilha, primeiro do Tecnobrega, depois a Elke Maravilha, da Luz da Fogo e da Carmen Miranda. Tudo isso junto. E a Tecnomaravilha. Isso foi em Salvador. E foi isso também, meio que essa ânsia de tentar entender essas diferenças que me levou a ir lá para Belém, olhar para Tecnobrega, ir fazer uma estrada em Salvador, estar aqui no Rio agora. Eu nunca estou encontrando a origem do brasileiro, mas está sendo divertido. É isso. Então, a gente podia abrir assim, as questões que me chama a atenção, ainda assim a gente fica se debatendo, né, sobre isso, que isso ainda é uma questão, eu acho, ao contrário, talvez você acredite, que isso ainda é uma questão sobre a qual a gente deve falar e debater mesmo, porque tem alguma coisa que a gente identifique, ou algumas coisas, ou uma dinâmica que a gente identifique, ou dinâmicas diferentes que se identifiquem, alguma coisa que a gente possa falar como brasileiro ou não, né, nesse momento dessa constituição global, né, como é que a gente olha, eu acho que assim, o que interessa isso, se é para pensar o próprio, para transformar em próprio, ou enfatizar um lugar identitário, ou para, enfim, jogar com isso, nem essa pergunta, esse tema foi colocado como uma interrogação, né, para a gente pensar sobre isso, na verdade, né? Ainda tem alguma coisa que parece característico de um jeito de atuar, e aí a gente fala do corpo, às vezes a gente fala que sim, às vezes a gente fala que não. Me parece que o tempo inteiro a gente fica nesse trânsito de achar que sim, achar que não, achar que sim, achar que não. Eu fiquei quase pensando assim, uma coisa que eu só jogar mesmo assim. Quem vai fazer a coreografia de abertura dos Jogos Olímpicos? O Nóbrega ou a Débora Couto? Eu acho que a Débora Couto. E aí, como é que a gente, né, já está resolvido? Mas assim como a Dani
comprou, fechou com o sindicato. Ela é esperta, ó. Ela merece só pela esperteza. Esse assunto o Henrique tá há anos aí querendo Não, eu vou ter que esperar uma abertura em Curitiba. Uma Olimpíada em Curitiba. Abertura porque tem essa coisa assim. Mas é uma boa entrada nessa ideia que a gente está falando. Dizer, há um momento político que vai ter que se definir uma coisa Brasil. Um gesto, um movimento, né? Vocês viram Criança Esperança? Não, a Criança Esperança, Ulisses Cruz, que é o diretor da Globo, diretor de teatro, é um candidato forte a defesa. E ele fez. Eles vão pedir doação também. Tem uma coisa mais brasileira? Discurso globalizado, multicultural, somos uma nação de muitas nações. E é isso. Vamos mostrar a pluralidade que é composto do Brasil. África, Japão, E o legal, a Itália. África foi o pessoal da Bahia que foi fazer, você viu? É o lugar com mais terreno no Brasil é Porto Alegre, né? A capital com mais terreno no Brasil é Porto Alegre. A capital que mais tem terreno. É o estado com mais terreno. Olha que orgulho, Alex Casal. Olha lá, Mas essa é a gente, existe alguma coisa que se denomina brasileiro e que localiza-se de formas diferentes em cada lugar. O Nóbrega vai localizar nas origens dos movimentos do casamento, do índio, do português, aquele lugar ali, do movimento memorial. Saiu de jeito nenhum. E, enfim, você fala sobre a bula, sobre a desobediência, que ele também fala, mas ele vai buscar nesse lugar. Pois é, de outra forma, certamente, mas Marcelo falou de outra coisa menos nomeada, talvez, mas falou de outro lugar. Eu acho interessante pensar onde, o que portas, não sei se uma ou outra é melhor, o que é, mas por onde que a gente vê? E se tem só uma forma de ver, né? Claro Porque que você tem. pode ter uma cultura armorial e não que eu seja, não é a minha linha de pensamento, eu tenho algumas críticas também, mas eu não desqualifico como uma certa tentativa de resistência, porque fica muito perigoso quando a gente tem uma Belo Monte para ser feita ou não ser feita, essa discussão cai num lugar muito delicado quando a gente tem um governo de esquerda tentando fazer um projeto da ditadura militar dentro das terras de índios, né? Então, assim, é uma discussão muito delicada. Também cai nessa questão globalizada do tipo, sim, nós somos muitos, mas como somos muitos? Porque senão também cai no lugar globalizado de é a máscara universal. De poder construir 130 barreiras no Xingu. E tudo bem, construir 130 barreiras no Xingu. Mas é multiculturalismo. Então, assim, parece que são dois lados. Como se a gente tem que escapar dessas duas armadilhas. São duas armadilhas mais perigosas nesse momento. Que é essa ideia de que ou você é o essencialista, então você vai buscar o movimento do cavalo marinho perfeito, que é o que é verdadeiramente brasileiro, que não foi conspurcado pelo Vogue da Madonna, vocês verão, quem não viu ainda no espetáculo do Dirceu, e não foi conspurcado pelo Tecnobrega, que, entendeu? É uma coisa que tenta ser americanizada, sei lá, as pessoas que criticam. Então, um lado é perigoso por isso, mas o outro lado é isso que eu falando, que a gente está falando, o outro lado também é muito perigoso, porque você começa a dizer que ser brasileiro, quer dizer, que ser do Rio e ser de Estocolmo é igual, desculpa aí, mas não é. Não é por conjunto de razões. São franceses. Acho que a gente tem que pensar, é muito perigoso. É por isso que é uma discussão, Dani, que é muito boa, mas é que a gente tem que eu fico agoniada só porque a gente é muito tentadora de tentar definir o que é brasileiro, porque é tentador. A gente tem que tentar não definir, e por esse caminho que você está falando, olhar essas possibilidades de brasilidade sem tentar agarrar essa definição, sabe? Porque ela vai para um lado e para o outro e é muito perigosa. Mas acho que justamente a importância disso, assim, dessa discussão aqui agora, é justamente que tem um grupo de pessoas aqui, já meio que se destacou, que não está interessado em identificar matrizes. Então, é esse grupo de pessoas que não está satisfeito com
a cara que tem nas Olimpíadas do Brasil, lá, do jeito que eles mostram lá, então é esse grupo de pessoas que tem que falar sobre isso. Mas é que quando você fala... Eu vou segurar a mesa, tá? Não tem microfone, senão tem gente querendo falar. Fala que quer falar aqui, tá? Depois, não tá? Tá. Eu acho que a questão da ancestralidade, do ancestral, que talvez às vezes a gente não... Eu acho que tem uma certa importância, que eu acho que é... Não sei, mas é essencialista. É essencialista, mas tudo bem, mas assim, o que se constrói a partir desse momento, onde a gente realmente vai ter que se colocar agora, porque eles vão ocupar os Luxemburgo, que são 130 barracos. O que a gente fala para aquele povo que está ali, do Luxemburgo, que são índios. Mas não é ancestralidade, uma coisa que tem agora, entendeu? Eles são o que eles são hoje, e esse é o conflito. Mas isso é ancestralidade também. Procurar a matriz é procurar o nada. Tem lá os índios, tem a matriz negra, e daí, claro, o mundo inteiro que vem e ocupa, o que sobra é o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro é tirar o índio de lá e construir Belo Monte. Porque é um jeito de enxergar as coisas também. Não tem nada brasileiro a priori. Então, tem um jeitinho, que é o jeitinho de combinar as coisas historicamente. E é só. O que é o gesto, senão um jeitinho de fazer, né? Vai lá. Tem essa coisa da gente pensar sobre, né, problematizar. Quando a gente também quer problematizar o que é brasileiro, a gente também acaba não caindo na mesma armadilha identitária também, né? Porque a gente também passa a assumir que tem alguma coisa aí que a gente tem que problematizar. Não existe uma coisa que a gente vai problematizar. Mas eu acho que a gente tem também que pensar sobre, porque em algum momento você é chamado, estamos sendo chamados, você é convocado a falar sobre isso, né? Tipo assim, e aí por isso que tem a ver com essa coisa de quando a gente sai do Brasil, ou quando a gente sai do nosso local, onde a gente é pouco, por exemplo, em Salvador, foi um pouco me perguntar o que é ser soteropolitano, né? Mas aqui o tempo inteiro eu vou falar baiano. Quando eu saio do Brasil, eu vou dizer, é um brasileiro. E aí a gente vai cair nessa, tipo, que essas questões de pertencimento não são esse chamamento do outro também. Tipo, o olhar do outro, o outro que vai. E aí a gente pode lidar com esse chamamento como exotização, a gente pode lidar com resistência, pode pensar de muitas formas. Eu estava lendo um negócio esses dias, da minha pesquisa lá, tipo, que você sabe que o termo índio, por exemplo, não é um termo que é somente foi usado só no Brasil, da colonização brasileira. Índio era um termo dado a qualquer povo nativo de qualquer lugar fora do Ocidente. Então, assim, a França, quando foi colonizar a Argélia, aqueles povos que ficavam lá, que habitavam, eram índios. Eram índios argelinos, digamos. Nem era nação argelina ainda. Então, aí quando eu li aquilo, eu tomei um susto, assim, eu fiz, nossa, como a gente para pensar o índio como esse lugar genuíno, né, brasileiro, nativo, mas é um nativo estrangeiro. Um índio é um nativo que é estrangeiro a qualquer ocidentalismo. Então, tipo, qualquer lugar onde fosse ser colonizado ia ser chamado de índio naquele momento. Né? E que remetia também à Índia e tal. Então, na verdade, para a gente pensar como que a gente também vai pensar nessa noção de identidade e tal, se não é muito mais esse jogo de ser chamado, a gente é convocado, parece que ela só aparece quando a gente é convocado a falar sobre ela. E aí, nesse sentido, é importante se falar de brasilidade, porque a gente é convocado a falar sobre ela. Para mais nada me parece servir assim. Eu não sei se é muito uma questão, não, é só um problema, tipo, pensar como esse nativo que é estrangeiro. O nativo desde sempre foi estrangeiro. Quando inventaram essa coisa de nativo, quem inventou esse negócio de origem, de genuíno, de não sei o quê, essa invenção é anterior. Mas o mito da originalidade é humano, aí talvez seja ancestral. Não, eu não sei se os japoneses têm essa preocupação. Não existe também o nórdico primordial que veio de um barco especial. Mas se a gente não pensar a partir dessa perspectiva indianista, que é colocada aqui, mas a gente pensar. Outro dia eu li um artigo, não sei quem leu, no grupo do Caetano Veloso, falando sobre o intelectual tropical, né? Uma coisa. Brasileiro. Não é essa que é outra, mas é. Quem é o intelectual? Ai, esqueci. Ele estava falando do Mangabeira Lucas, não era? Sobre o Mangabeira. Exatamente. Seria uma
tropical brasileiro. Bom, o que o tropicalismo defende, a antropofagia, que vem dessa onda de uma forma de pensar que não é, aí cola de algum jeito com o clássico discurso da desobediência, porque é uma forma que se sustenta por seus próprios princípios e que coloca o Brasil num patamar específico e aposta no jeito brasileiro, aí estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de cultura, estamos falando de uma série de coisas, num lugar no mundo. Que é isso, somos chamados? Sim, somos chamados, o tempo inteiro somos chamados, o tempo inteiro se fala isso, né? Mas nós somos chamados porque parece que a noção, o efeito de identidade é um efeito que já é exterior. Tipo, sempre é. Mas aí não dá para fugir dele. Esse chamado Rio de Fora é natural. O que eu acho que pode ser interessante para a Caetano propondo é a gente tentar olhar, mais ou menos é o que o Caetano falava também, da gente tentar não esperar o chamado, quer dizer, olhar para os nossos problemas como este chamado. Quer dizer, ele acha que o Mangabeira é o cara mais inteligente do universo, tá certo? A premissa do Caetano é essa. Então, assim, o Mangabeira é tudo que de melhor se consolidou entre o pensamento, todo o pensamento, todo o conjunto intelectual norte-americano, para usar a expressão do Caetano, e brasileiro, porque o Mangabeira é essa coisa maravilhosa do planeta Rick, que é uma pessoa que é norte-americana e brasileira. Então, segundo o Caetano, todas as pessoas são norte-americanas e brasileiras são muito melhores do que qualquer outra pessoa. Então, tô sacaneando porque o Caetano ama o Mangabeira e o Mangabeira falou bastante besteira também lá no Roda Viva, que era sobre esse artigo. Mas, para dizer que uma coisa sensacional que ele falava nesse negócio, nesse artigo, era disso, era de tentar olhar para os problemas internos como um chamado e não com a necessidade do outro. Mas então mas o interno também, porque senão parece que o outro é só o que no Brasil não tem alteridade. Mas é que eu acho que isso pode ter a ver com o que o Saber Criador está falando. Quer dizer, há de fato uma questão, independente das Olimpíadas, que é uma questão real, né? Tipo, quem representa melhor a gente? O grupo Corpo ou a Débora Coker, meu povo? Entende? Essa é uma discussão. Não é? Que corpo brasileiro é esse que a gente vende ao mundo? O que te conforta mais? Saber que é o brasileiro que dança é o grupo Corpo, é a Débora Coker, é a Rosa Magalhães com a escola de samba? Essa é uma questão identitária que nós temos que lidar no momento. Pois né? Mas esse outro não é o pensar, a gente não achar que o estrangeiro, eu estou problematizando, a gente não achar que o estrangeiro, parece que tem uma linha que diz assim, ó, aqui, Brasil, e passou dessa linha fora do Brasil. Eu estou querendo pensar uma noção de alteridade, porque essa linha não está muito clara. Eu acho que tem alteridade, tipo assim, quando a gente quer pensar... Não está clara como noção, mas eu acho que ideia é jogo de controle. Sim, num sistema político que a gente vive está claro, tipo as barreiras identitárias, a carteira do passaporte. Não é nem isso, cara. Pense pra gente sair de Curitiba para ir para Manaus ou Belém do Pará, R$2.000. Pensa isso só. Já é tipo, é um absurdo dentro do o mesmo próprio preço país, de, é mais sei lá, perto, mais para outro barato, país. Só uma coisa aqui. Eu já morei assim, bastante em 3 países. Morei 22 anos nos Estados Unidos, uns 8 na Holanda e alguns 10 aqui. Tá velho. Tem uma idade dela. E nos Estados Unidos a gente tem essa discussão de Americanness, de americanidade, né? E é sempre vinculado à política. Se você, you're not American enough, é porque você é comunista, você... Não, mas é mais... então, that's very un-American. Existe uma palavra un-American, não americano, não existe esse... In-americano, né? Quase um in-americano. É um in-americano. Mas não é outra coisa. Un-American, uma ação, você pode... É desamericano. É uma noção de desamericano. É o des-holandês. Você tem uma atitude desamericana. Des-brasileiro. De não apoiar a guerra americana, por exemplo. Mas nunca... Mas é nação. Então, e aqui, na Holanda, tem essa questão de autóctone e alóctone. Vai explicar isso. Os nativos, os loiros, os originais, ou seja, tem a ver com pureza. O americano não tem mais essa questão de pureza. Não tem mais não, tá? Pode ter? Não, já nunca foi, americano é que nem a gente. Então,
Não, já teve, mas agora não tem mais. Agora o Pan-American é vinculado a essa coisa. Política, a Europa, é pureza étnica, e no Brasil, engraçado, a impressão que eu tenho é que surgiu muita coisa por conta do movimento mesmo. A mexer, ser brasileiro, vinculado ao folclore, e palavras assim, tipo cavalo marinho, veio várias coisas assim. Então é engraçado como ser brasileiro tem a ver com como a gente se mexe, talvez, ou como se a gente se veste, tem alguma coisa vinculada a... Mas então, Mas eu eu sou acho brasileira. que tem uma questão aí, justamente nos Estados Unidos. Peraí, gente, organiza, porque senão o colega que está lá daqui a 5 anos vendo no YouTube não vai entender. O colega, a gente está tentando. Você vira, galera. Perguntando, Rick, eu não sei se tu acabou. Eu não sei se tu acabou aí, mas eu fico me perguntando, até ensinando a tua fala, se talvez os clichês do que a gente chama de brasilidade não sejam um pouco frágeis, porque eles são quase sempre usados para valorar a gente. Ou para denegrir, né, também. Denegrir. O denegrir que é o outro... Que é o porque eu vejo essa diferença justamente pensando nos Estados Unidos e Brasil, porque eles passam o século XX inteiro. São duas colônias, são dois países grandes e colônias europeias na América. Mas os Estados Unidos passam muito tempo criando os próprios ícones do que é ser americano. De uma maneira super voluntária. Mas aí, o que eu acho que talvez volta naquela primeira questão, quer dizer, a gente não passa por esse... Isso que você estava falando também, né? A gente não passa por esse criar o nosso próprio brasileiro. Vem essas imagens, a gente vai lidando com elas, a gente meio que refuta, a gente fala meio que não é, mas a gente não está... talvez assinando embaixo, dizendo eu sou autor disso. A imagem vai meio se criando num lugar que a gente não está... Então isso é o nosso... Não sei, mas é que eles usam isso como um jeito de se impor politicamente. Eu acho que a gente teve ondas, hein? Eu acho que a gente teve para usar o século XX, a gente tem... A primeira metade do século XX é extremamente... É um projeto político nacional de construção dessa ideia. Monolítico de ícones brasileiros. Que é Macunaíma. A gente depois... Mas enquanto estava se matando os índios. Então, até vamos dar um crédito, porque toda semana de 22, quer dizer, todo o movimento modernista tentava complexificar um pouquinho isso, apesar de ser um movimento com vários momentos de tentar encontrar esse brasileiro, era mais complexo, talvez, e mais sofisticado nas estratégias de criar esse brasileiro. Mas depois logo na cabeça vem gente legal um estado novo para dizer, peraí, tá complicado, vamos esclarecer, brasileiro é assim, se veste assim, não, tem todo esse período, né? Depois o tropicalismo é um novo momento de rever essa complexidade toda. Então, e olhar para os frutos disso e dar valor, na verdade, também falar isso, sem valor. Eu não vejo, quando eles fazem esse discurso, assim, a gente não dá valor às próprias coisas, não, mas não fez discurso. Porque isso é um pouco o discurso do Nóbrega. Ele fala, a gente não dá valor à cultura própria, não sei o quê. É armorial total. A gente dá valor, você está dando valor. Assim, eu vejo dos anos 60 para cá, o tropicalismo inaugura e você vê hoje o próprio espaço que a novela do Brasil, que é a coisa mais institucional da cultura brasileira, dá ao que seria uma cultura outra, o subúrbio, uma cultura que não é a cultura que a gente conhece. Tem a Gabriela, claro. Tem a Gabriela, mas tem outros contextos da cultura que estão aparecendo aos poucos também. Mesmo no mainstream da televisão, não sei. Eu não acho que seja, porque senão a gente fica sempre falando assim, a gente não olha... Não, mas eu não estou dizendo isso, não. Eu estou achando inclusive positivo, porque eu acho que a gente não está querendo assinar embaixo da baiana, dizer que a baiana é Brasil. E eu acho que isso é uma coisa legal do brasileiro. Porque o americano vai nessa. Não, mas a baiana é a Brasil. Mas assim, o tecnológico não é o Brasil. E foi consolidada pelos americanos em Hollywood com a Carmen Miranda. Que nem brasileira era, na portuguesa. A primeira que nem brasileira era. Na cultura internacional. Veio pra cá até hoje, né? Tipo, só cerâmica Marajó. Só que ela não nasceu aqui, a gente fica... Você fez um trabalho assim, cara. Olha, sim, claro. E falou que a Miranda, a Helena tá aí, ficou chato. Vem, Helena. A Helena tá aí, gente. Falou em Carmen Miranda, a Helena tá aí, gente. Fala aí. Peraí, tem essa fala. Então, eu quero falar uma coisa. Eu sou de Florianópolis e eu moro no... Cara de Florianópolis. Eu faço no mínimo há 8 anos. E até hoje, eu não sei se é uma coisa comum, se acontece com alguém.
sotaque? Você acha? Não sei. Acho que é Alguma o coisa sotaque. bate atenção. E é só uma afirmação, tem um problema de afirmações. Eu me reconheço bem brasileira quando eu vi o filme Lula, o Filho do Brasil. Eu acho que aquilo ali me define um pouco de que é ser brasileira. Caricatura, assim. Não vi. Eu acho muito épico, eu acho muito Brasil imaginado, não sei se vocês eu fui até ver, eu gosto do Lula e tudo, eu fui pensar e fui ao cinema, lá em Teresa não passa outra coisa, não sei isso. Então. Mas o Lula mais brasileiro que Carmen Miranda. Gente, Carmen Miranda tinha muito brasileiro. Dani, fala um pouquinho das suas opções no espetáculo, porque tinha uma Carmen Miranda, né? Como é que foi? Como é que você... também tá aí, agora que eu vi, né? Ai, tá cheio de cara. Tá cheio de Mas, Carmen assim, Miranda. também teve esse lugar dessa opção, né? De, assim, coisas brasileiras. Porque o Tom Talin já fez sinal para mim 3 vezes, eu já devia ter encerrado há 10 minutos. Esse é um assunto que vai ser. Não dá tempo, na hora que o negócio começa a pegar, dá fogo. Agora começando a se Pronto. Que ela cobriu na época. Continuar ali na adega portuguesa, que não é brasileira. não é, acho mentira. Eu queria falar uma coisa no final, poderia, Dani? Pode? No final, só. Não, é que ele Você falou não ali. Exatamente. Ele falou sobre o jeitinho brasileiro que se move, que é institucionalizado lá fora. Mas daí, por exemplo, eu pego eu, como exemplo, tipo, eu sou gaúcho e meu pai é japonês, enfim. E daí eu tento sambar. Mas aí tem um colega meu da companhia que olha eu sambando e diz, isso não é samba. Né? Tu não samba como brasileiro. E daí fala assim, quer dizer então que eu não movimento como brasileiro, eu deveria se movimentar, vamos dizer assim, pensando assim. Então eu não sou brasileiro. Vai ter que fazer um pouco. Não, nem você, nem A gente vê, pode não ter avaliado. Não é a questão, sabia? Eu acho que essa já não é a questão, porque essa é a questão nóbrega, assim. Não acho que é por aí. Mas Não, mas o que tem nesse corpo, entende? Então, mas tem essa coisa ali. É multiplicidade porque também que a gente não fala. é dizer que não tem coisa, que a gente identifica, tem coisa, tem atitude, tem postura, tem ginga, tem molejo, tem malandragem. Onde é que está? Né? Aí alguém falou que, burlar, ela falou de burlar. Achei interessante que aí eu falei assim, a gente falou, o jeitinho brasileiro. Essas são as mesmas coisas que a gente usa para falar positivamente, mas a gente também fala dos políticos da mesma forma. O jeitinho brasileiro, burlar, né? Em que medida também as coisas, não sei, elas são mais complexas, às vezes a gente não nomeia, não sabe exatamente. É que não dá para reduzir e falar se no samba é brasileiro. E essa discussão não dá mais, né? A gente sabe disso. Mas tem coisa aí também. Também não dá para dizer que não tem alguma coisa, né? A mandinga da capoeira também tem uma coisa assim, né? Tipo, você associa burlar, a malandragem, a mandinga, a picaretagem. Parece que essas coisas todas é recorrente, não é uma recorrência. Eu acho que a minha proposta de burlar é tentar tirar desse lugar da desobediência, porque eu não estou partindo do pressuposto de obedecer ou não. Eu estou partindo do pressuposto, vamos deixar isso de lado. Burlar é uma ideia de ir, você só burla alguma coisa que está estabelecida, senão você não está burlando. A mandinga da capoeira já não é isso. A mandinga já é a própria brincadeira na roda. Tipo assim, não está dizendo, tem alguma coisa que eu vou burlar, não. Tipo, o próprio. Você só joga a capoeira Angola, né? Você só vai jogar capoeira Angola se você tem mandinga, ou seja, se você sabe brincar, se você é um brincante, se você tem a malícia do jogo, que é de encantar o outro e enganar às vezes. Isso seria. Eu acho que é recorrente quando as pessoas falam burladas, né? Parece que em algum momento algo se encontra ali, mas aí vai ter isso, o burlar é contra o sistema, o picareta já é o que não presta mas isso que a Jorge falou é bem interessante, porque daí ela está falando dessa hierarquia no sentido de que existe a instituição e eu atravesso a instituição como uma forma de oposição. Quando existe a instituição, existe caminho alternativo, eu pego em volta, mas esse aqui também existe.
É tipo isso, né? Que você diz. É claro que vai se ficar, a referência vai existir sempre, né? O que também tem muito a ver com esse caminho, a gente está Mas pensando é em uma literatura, né? A gente Ainda sempre, sei lá, instituição. arte, de uma Isso é forma um geral. jeito de pensar que ainda Palimpsesta. tem instituição. Não, mas ela vai continuar existindo, mas assim como existir, ela existe em outro lugar. Então eu não estou dizendo que eu estou atravessando ela ou pondo ela. Eu estou indo em outro lugar. Que também é esse caminho do que estabelece o gesto, né? Tipo, sempre tem uma hegemonia e tem menos hegemônica. Você que vem do Nordeste falar o do Sul tem uma certa hegemonia. E aí, enfim, tipo, o gesto do Nordeste é visto como pior, como mais feio, como mais Eu não caipira. acho que isso seja ainda verdade desse jeito, gente. Eu acho que esse é o discurso do Antônio Nóbrega. Eu também acho que não é tão assim. Isso mais. Eu vejo uma transformação justamente no outro sentido. Eu vejo isso no jornal, eu vejo na televisão, eu vejo isso na boca do povo. Eu não acho que seja assim, eu acho esse discurso antigo de dizer, o Nordeste... Mas ao mesmo tempo você vai numa fala da ministra da Cultura e ela diz, pô, você veja, eu fui lá num festival de dança, lá em Joinville, um festival grande até, e o Ministério tem que ir lá numa pontinha para mostrar que existe a Funarte. Ela falou isso. Eu vi, não foi sobre o lançamento dos códigos da Exita Mas ela tem que conviver com ela. Fazer o quê? Ela que caneteia o troço. Que as pessoas do Nordeste, por exemplo, são mais Brasil, porque eu já ouvi isso. Aí você cai de volta no histórico da fitinha do Nóbrega, que, claro, por mais que você não concorde, existe gente pensante. E a gente também tem que lembrar do país que a gente vive, que não é essa rodinha, que as pessoas fazem vigorar os estereótipos, fazem vigorar os clichês. E aí, claro, você não vai dizer para a pessoa, ai meu Deus, estou cansada dessa discussão, não me venha com esse papo. Aí você tem que dizer, não, eu sou do Brasil também. Eventualmente eu posso não ter dinheiro na bolsa, não sou rico, milionário, eu sou igual a você. Entendeu? E esse embate existe, mas ele não pode ser assim, transversal e hierárquico, do tipo, eu não aguento mais, como se não existisse, porque tem um monte de coisa que a gente não aguenta mais desde que nasce, que elas continuam existindo, entende? Não é porque a gente não aguenta que elas deixam de existir. E nem vai se resolver, né? E nem vão se resolver, porque a gente... Duas pessoas e vamos encerrar. Então, Cláudio, Marcelo, deixa eu te falar. Não, eu queria só citar assim, o Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raiz do Brasil, que fala do homem cordial. Foi uma época próxima ao casamento de Senzala. Antes disso, a ideia de mistura, miscigenação era muito criticada por Euclides da Cunha, Nina Rodrigues e tal, que viam muito mal isso. E a miscigenação, a mestiçagem, a mistura que é o Brasil, é uma coisa que realmente se estabeleceu, que é muito rica, muito complexa, que traz a coisa de verdade, de saber o sentido das coisas que vêm da Europa, com a ideia de alegria, né? De troca, que vem mais dos negros. Então eu acho que o brasileiro é o resultado dessa mistura, né? Eu acho que a alegria, né, é uma coisa que traz a música, o canto e a dança, é uma coisa que acaba incorporando muito na gente. Assim. Então só o fato da gente estar em roda aqui, eu acho que já é uma coisa que tem a ver com o brasileiro, que não quer dizer que não tem a ver com outros povos, mas eu acho que a relação com o corpo, com o tocar no outro, né, é uma coisa que a gente sente muito, que o europeu, por exemplo, estranha isso, ou acha legal. Por exemplo, a minha filha estudou numa escola em Paris e ela... escola de estrangeiros, que misturava pessoas de várias nacionalidades. Aí no que ela deu a mão para a menina, a professora disse, não, pá, começar. Não podia dar mão. Então a coisa de se tocar, né, a relação com o corpo, eu acho que é muito livre, mais livre talvez, em relação ao brasileiro. E quando você falou da ginga, né, eu acho que
você olha as pessoas andando na rua e vê o jeito de cada um, né? Então, por exemplo, quando ele está falando da capoeira de Angola, na capoeira de Angola você busca uma ginga pessoal, não uma ginga mecânica que todo mundo faça igual, mas você tem que descobrir a sua ginga, que tem a ver com o seu jeito, e isso é uma coisa particular, vamos dizer, de cada um, porque é quando você olha o jeito de cada um andar na rua, né? E isso já é um pouco dançado, não sei, dançado. Eu acho que o brasileiro ele talvez tenha essa leveza, porque talvez não tenha passado pelas guerras, não sei, mas eu acho que o Muniz Sodré tem um livro que chama Verdade Seduzida, que aponta o Brasil como o lugar mais propício para juntar a ideia de verdade que vem da civilização ocidental com a sedução que vem mais da cultura negra, dos índios. Então a ideia dessa mistura e da riqueza que pode ter isso, né? Bom, então vamos fechar aqui. Vamos chorar. Essas coisas que a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre isso tudo, né? Você colocou um monte de coisa aí, né? O homem cordial, alegria, essas coisas que são também problematizadas, que a gente poderia ficar aqui discutindo sobre isso. Toda a própria questão da Carmen Miranda aí, a alegria, o cordial, a ginga, enfim. Mas a gente precisa encerrar. Vamos fazer uma oração todo mundo. Eu queria agradecer. Igual o time agradecer vôlei ao que agradecer aos nossos convidados de hoje. Marcelo, faz um convite aí pro pessoal vir a casinha. Pessoal que quiser vir sexta, sábado, domingo, a gente está aqui sexta, sábado é às 20, domingo é às 19, no final de semana no caso. Não, sexta às 3 também. Sexta às 3, tem cartaz e tal, sexta-feira tem 3 da tarde e às 8 da noite, depois sábado às 8, domingo às 7. Sensacional, venham ver, é uma experiência maravilhosa, de brasilidade, de uma maneira muito esquisita. É um formato muito brasileiro, de uma forma muito esquisita. Ai, gente, ó, Gustavo e Léo vão sábado também temos e domingo, não é? Também é um gesto. Também é um gesto brasileiríssimo que nós falamos. Mais brasileiro, olha só. Sexta aí, sábado domingo, no Teatro Glaucio Rocha, volta número 6, montagem com a Léo René.